William Oliver Stone foi um ex-combatente da Guerra do Vietnã, enviado para o Sudeste Asiático combater os chamados Vietcongs, onde foi ferido e dispensado em 1968. Anos mais tarde, com toda a sua experiência e histórias para contar, decidiu entrar para o mundo cinematográfico e dirigir um filme baseado em suas histórias de guerra. O filme foi destaque no ano de seu lançamento, contém uma opinião forte contra a guerra e possui cenas muito tristes e emblemáticas. O vídeo será dividido em três partes: descrição do filme, onde vou explicar resumidamente a história do filme; análise de filme, onde vou focar em algumas histórias por trás da produção; e por último, a conclusão final, onde darei a minha opinião sobre o filme. Para fechar a sequência de vídeos sobre filmes do Vietnã, hoje lhes trago Platoon. Chris Taylor é um jovem garoto que largou seus estudos para se alistar ao exército e combater os Vietcongs nas florestas densas e fervorosas do Vietnã. Nos primeiros dias, todo o seu idealismo acaba, e ele logo se vê diante de uma rivalidade dentro do seu batalhão, onde o sargento Barnes acredita que moradores do vilarejo local abriga Vietcongs, e que deveriam matar todos, mesmo que fossem apenas civis. E no outro lado, o sargento Elias, com um pensamento mais favorável ao local, agindo mais com sua inteligência do que com a raiva. Essa indiferença entre os sargentos acaba dividindo o batalhão em dois, colocando os soldados uns contra os outros. O diretor e roteirista Oliver Stone usou como base o roteiro intitulado Break, uma história semi-biográfica que ele mesmo escreveu contando a sua experiência na Guerra do Vietnã, que, segundo o diretor, foi um grande baque na sua vida e que mudou completamente a sua visão sobre o mundo e sobre a guerra. Antes de adaptar o roteiro para os cinemas, ele queria que o roteiro de Break fosse uma das canções da banda The Doors. Ele enviou uma carta com o roteiro para o vocalista Jim Morrison, mas em 1971, Morrison foi encontrado morto em sua casa, e em suas mãos estava o roteiro de Break, que foi devolvido a Oliver Stone. Logo após o falecimento de Jim Morrison, Oliver Stone resolveu entrar para o mundo cinematográfico para poder adaptar o seu roteiro às telonas. E o seu professor de cinema na época foi ninguém mais e ninguém menos do que um dos maiores diretores da atualidade, Martin Scorsese, que dirigiu filmes como Os Infiltrados, Lobo de Wall Street, Os Bons Companheiros e o recente O Irlandês. As gravações de Platoon começaram em Filipinas, no ano de 1986. O diretor optou por deixar tudo o mais real possível, fazendo todos os atores se alimentarem apenas de rações militares, e os colocando para um treino intensivo militar, para que eles entrassem na pele de seus personagens. Tudo isso em um período de 54 dias sequenciais de gravações, seguindo a cronologia da história do filme. Na medida em que as gravações do filme avançam e os personagens do roteiro vão morrendo, os atores que interpretam seus personagens vão sendo liberados para voltarem às suas casas. Então, no final do filme, quando o personagem de Charlie Sheen entra no helicóptero para voltar para sua casa, ele estava realmente indo para casa, e o seu sorriso não era apenas atuação, ele realmente estava feliz para ir embora. O filme possui um elenco de peso, atores como Johnny Depp, Willem Dafoe, John McGinley, Tom Berenger, Charlie Sheen e muitos outros que participam do filme em atuações brilhantes. Johnny Depp havia apenas 22 anos neste filme e aparece muitas poucas vezes em cena. Ele apenas tem um destaque maior na cena do vilarejo, onde ele traduz as falas dos vietnamitas para o seu batalhão, e mais para o final do filme nos créditos finais. A cena do vilarejo é tocante, cruel e triste, e o que mais faz essa cena ser mais triste ainda é que ela foi baseada em um acontecimento real, causado pelas tropas americanas durante a Guerra do Vietnã. Tudo começou no sul do Vietnã, no ano de 1968, e foi chamado de O Massacre de My Lai, que é considerado um dos maiores crimes de guerra já feito durante a Guerra do Vietnã, onde cerca de 504 civis sul-vietnamitas, incluindo grávidas e crianças, foram executados pelos soldados do exército americano. É extremamente triste e assustador imaginar que isso realmente aconteceu, e foi uma das coisas que Oliver Stone acompanhou em sua época de soldado.
A trilha sonora do filme é repleta de músicas de rock psicodélico da época. Músicas famosas como White Rabbit da banda Jefferson Airplane, Hello, I Love You da banda The Doors e Respect da Aretha Franklin. Mas a música Adagio for Strings, composta por Samuel Barber, é a música que marca o filme. Tocado no funeral de Albert Einstein e para transmitir o funeral de John Kennedy, nas televisões da época. Uma das coisas que eu acho legal citar sobre esse filme é que o protagonista Charlie Sheen é o filho do ator Martin Sheen, o protagonista do filme Apocalipse Now, outro grande filme sobre a Guerra do Vietnã, que já fiz vídeo comentando sobre ele. Caso você queira assistir, vou deixar um card acima do vídeo para você ver. As narrações de Charlie Sheen em Platoon é uma semelhança muito legal com as narrações do seu pai Martin Sheen em Apocalipse Now. Um pai e um filho atuando em dois grandes filmes sobre o Vietnã, cada um com o seu. Muito difícil ver algo parecido hoje em dia. Platoon foi aclamado pela crítica em sua época de lançamento. Venceu 4 Oscars, incluindo melhor diretor e melhor filme. Mesmo após tantos anos desde o lançamento, Platoon continua sendo um dos melhores filmes sobre a Guerra do Vietnã, ao lado de Apocalipse Now e Nascido para Matar. Um retrato cruel e triste sobre a guerra, merecedor de todos os Oscars que venceu. Na minha opinião, Platoon é um ótimo filme sobre a Guerra do Vietnã, muito envolvente e tenso ao mesmo tempo. Eu gosto da maneira que o diretor conduz o telespectador naquela história, e como a história se desenvolve com o decorrer do tempo. O roteiro é bem amarrado e bem escrito. O que não falta em Platoon são as cenas de ações, que diferente de Apocalipse Now, faz falta para alguns fãs do gênero de guerra. Uma coisa que eu gosto demais em Platoon é o elenco. Tem muito ator ali que seguiu carreira e ficaram bastante conhecidos. Muitos que eu já assisti filme, inclusive. Acho demais essa escolha que o diretor fez para o elenco. A cena que mais me chama a atenção nesse filme é quando os soldados incendiam o vilarejo. Fico emocionado assistindo essa cena toda vez que vejo o filme. Dá pra ver no olho de cada ator ali o sentimento de raiva, tristeza e de medo. O diretor consegue expor a fragilidade humana de uma forma única e extremamente tocante. Eu acredito que o filme Platoon acabou envelhecendo meio mal comparado a Apocalipse Now. Nos grupos de cinema em que eu participo, eu vejo as pessoas comentando mais sobre Apocalipse Now do que Platoon. Mas não é por isso que ele deixa de ser um grande filme, e que precisa ser visto. É essencial para quem gosta de filmes de guerra, e é um dos filmes que mais toca o meu coração quando o assunto é guerra. Então, esse foi o meu vídeo resenhando o filme Platoon do Oliver Stone. Eu gostei de fazer essa sequência de filmes sobre o Vietnã, e espero que você também tenha gostado do meu novo vídeo. Se cuidem e até mais.